Ao longo dos séculos, a história dos mártires sempre impressionou. O testemunho deles foi vibrante o suficiente para fazer com que milhares de pessoas continuassem sua trajetória sabendo que valia a pena sofrer por Cristo. Mas o que a gente pode de fato aprender sobre a história dos mártires? O que a gente pode aprender com o exemplo deles hoje, no século XXI? Será que os cristãos ainda são perseguidos? Será que ainda é algo digno dar a sua vida por uma causa, ou isso seria um exemplo de fanatismo? Seja bem-vindo ao canal Todavia. Aqui nós falamos sobre a fé em relação a temas contemporâneos. Se você não conhece nada, absolutamente nada desse canal, eu recomendo a você que assista a outros vídeos, assim você pode decidir se vai acompanhar ou não esse canal. Aliás, se você já está nesse processo e é um visitante recorrente, eu recomendo a você que se inscreva. Assim você sempre será informado quando surgir um vídeo novo do canal. Basta você acionar a opção de receber todas as notificações. Se você já é um inscrito, não deixe de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Agora, esteja você aqui a primeira vez, seja um visitante recorrente ou mesmo inscrito, não se esqueça de deixar aqui o seu like, porque isso ajuda o nosso trabalho a ser reconhecido e alcançar mais pessoas. Nós já falamos aqui em outro momento no canal que o cristão é chamado a defender a sua fé. E isso aparece no uso que a Bíblia faz do termo apologia, que significa apresentar uma defesa racional de alguma coisa. Olha o que Pedro fala sobre esse assunto. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. É justamente a palavra responder, na nossa tradução, que corresponde ao termo apologia. Para a gente entender bem esse texto, é importante analisar o que Pedro está tratando nesse contexto em que faz a declaração. E justamente o assunto principal de Pedro é o sofrimento. Como o cristão deve se comportar em face do sofrimento, como o cristão deve encarar as perseguições, as oposições. Qual deve ser a sua reação? Pedro está falando justamente que é feliz quem suporta a perseguição, a exemplo do próprio Jesus. É bem verdade que isso só vale para o cristão que é perseguido enquanto justo, perseguido por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, e não por algo de errado que ele tenha feito. A atitude da alegria e glorificação a Deus são componentes que Pedro recomenda para que o cristão manifeste quando se sentir perseguido. Ele chega a declarar que ninguém deve ser ingênuo a ponto de não perceber que existe uma correlação entre ser cristão e enfrentar aquilo que ele denomina como a ardente prova. E por que de tudo isso? Porque é justamente esse processo chamado de ardente prova que molda o caráter do cristão. A nossa fé, ao ser submetida aos desafios, perigos e oposição, acaba se solidificando. E Deus se alegra quando um servo suporta as tristezas mantendo boa consciência. E ao longo da história a gente percebe que muitas pessoas passaram por essas situações e foram fiéis. O professor Jerry Moon chega a declarar que no Novo Testamento a palavra mártir denota a devoção daqueles que seguem a Jesus. E alguns mantêm um falso dilema que precisa ser combatido. O falso dilema consiste em se perguntar: é mais fácil viver por Cristo ou morrer por Ele? Quando as pessoas argumentam sobre isso, elas costumam dizer que é mais difícil você viver por Cristo, porque a morte é simplesmente um momento, enquanto a vida por Cristo dura mais tempo e tem mais desafios a suportar. Agora, por que isso é um falso dilema? Porque no Novo Testamento a palavra mártir não significa uma espécie de elite religiosa, de superdiscípulos. Não, a palavra mártir vem do grego e significa testemunha. Todos os cristãos são testemunhas de Jesus e, portanto, são mártires.
Todos são chamados a suportar a sua própria cruz e abrir mão da sua própria vida. Jesus mesmo disse que aquele que não deixa a sua vida por causa dele, por amor a ele, não é digno dele. Então todos somos chamados a morrer um pouco a cada dia por Cristo. E se nós fazemos isso, nós estamos preparados para eventualmente dar a vida de forma literal por Cristo. Só pode dar a vida por Cristo quem aprendeu a viver a cada dia por Ele. Portanto, morrer por Cristo e viver por Ele são apenas dois lados da mesma moeda. Não duas situações diferentes. Note como Clay Jones, em um artigo de seu blog, resume muito bem essa concepção do que significa ser mártir. Ser chamado para morrer por Cristo não é o ponto alto do discipulado. Ser chamado para morrer por Cristo é o início do discipulado. Cerca de 200 milhões de cristãos já sofreram martírio desde a época apostólica até os dias atuais. Sim, há muitas pessoas em países onde a religião cristã é minoritária, especialmente na chamada janela 1040, que ainda são presos em nome de Jesus, são sacrificados, e muitas vezes os cristãos ocidentais acabam tendo a falsa ideia de que martírio é algo do passado. Não, existem pessoas dando a sua vida a cada dia. E mesmo nós que não corremos risco de vida, devemos também ser mártires, no sentido de morrer por Cristo, nos preparar para sofrer por Ele. Porque o apóstolo Paulo diz que todo aquele que escolhe viver de forma piedosa vai padecer perseguição. E no contexto escatológico, a perseguição é algo que já está previsto na vida dos discípulos de Jesus. Portanto, a cada dia, nós devemos abrir mão daquilo que nós possuímos, daquilo que nós achamos que temos direito, para servir a Cristo e realmente entregar tudo quando for pedido, quando for necessário. Alguém pode se perguntar, mas isso não é fanatismo? Veja a diferença. O fanático é aquele que está disposto a matar por causa da sua religião. Ele quer obrigar os outros a ser como ele. O mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa que serve. Morrer muitas vezes cantando, com alegria. Não pela morte em si, não por ser masoquista, mas porque sabe que há uma recompensa além dos sofrimentos dessa vida. Ele sabe do valor das palavras de Paulo, que afirmou que o morrer é lucro. E isso porque nada nessa vida é mais importante do que a recompensa que nos está assegurada se formos fiéis. Que Deus faça de você um mártir aonde você estiver. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhá-lo. Caso você não tenha feito isso, também deixe o seu like. Acompanhe os nossos vídeos. Eu aguardo você na próxima semana. Um forte abraço. Let your praise